Olá, meus queridos alunos da classe de juvenis da nossa querida Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Nosso pastor presidente Douglas Batista, e esta escola está sob a coordenação da missionária Dirley. Vocês todos são bem-vindos, estamos com saudade de vocês e orando para em breves dias estarmos juntos na nossa aula presencial, no nosso templo. Nós estamos dando continuidade à nossa escola bíblica ao estudo nesse trimestre do tema Jesus e o Reino de Deus. Hoje temos em mãos a lição de número 8. Pegue, por favor, sua lição, sua revista e a Bíblia Sagrada para darmos início ao estudo da palavra de Deus. A lição bíblica desse domingo, lição do número 8, tem o título Um Convite de Salvação. O enfoque bíblico está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto bíblico em classe está no mesmo Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 14 a 19, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar antes de iniciar a exposição? Feche seus olhos. Amado Deus e bondoso Pai, te damos graças por termos esta oportunidade, mais uma vez, ministrar a Tua palavra. Dá-nos entendimento, graça e compreensão, discernimento do Teu Espírito Santo. Eu rogo a Tua bênção sobre esses alunos desta classe de juvenis, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes enche da Tua graça e unção, dando-lhes entendimento também da Tua palavra. Fala, pois, conosco. Assim nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse tema da salvação, ou do convite de salvação, é bem parecido com o tema da lição de número 4, quando nós falamos sobre o chamado. Você deve estar lembrados que está aqui, nesta mesma plataforma do YouTube da nossa igreja, a lição do número 4, que nós gravamos esta lição. E ali falamos sobre o chamado de Cristo, o convite da salvação. Lá em Mateus 11, 28, onde ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, né, de coração. Então, meus queridos, nessa lição de hoje sobre um convite de salvação, é importante nós entendermos esta lição de hoje dentro do contexto da lição do trimestre. Estamos estudando sobre o Reino de Deus, será o tema da próxima lição do domingo que vem. E dentro dessa compreensão do Reino de Deus, a salvação é o cerne, é a essência do Reino de Deus nos nossos dias. Inclusive, o tema da salvação é o tema da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela o plano de salvação de Deus arquitetado desde antes da fundação do mundo. E nós veremos também nesta lição de hoje o papel principal desempenhado por Jesus Cristo na consumação da salvação preparada pelo Pai na eternidade. Então, o Pai, ele arquitetou a salvação, o plano da salvação, o Filho veio para executar, para consumar este plano quando se entregou em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, o nosso comentário, né, nosso comentarista, ele vai, na verdade, desenvolver a lição do convite de salvação, tomando o enfoque do amor de Deus e da vinda de Cristo. Então, o primeiro tópico, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o segundo tópico, que deu o seu Filho unigênito. Então, aparentemente, ele quer nos levar para um exame deste versículo, que é o nosso enfoque bíblico, e também será a nossa proposta aqui nessa exposição. Então, em primeiro lugar, vamos tomar
esta compreensão de que a salvação ela começa, ela tem início com Deus, como o texto que nós temos em mão nos diz, né? Porque Deus. Então, Deus é a essência, Deus é o princípio, porque Deus tomou a iniciativa da salvação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos compreender isso, né? Que Deus é o autor da salvação, porque o Deus veio suprir a lacuna, né, que o pecado veio formar. Nós sabemos que quando falamos de salvação, o pressuposto da salvação é o pecado, é a condenação pelo pecado. Então, nós lemos na palavra de Deus que o homem ingressou por este caminho de pecado e condenação e tornou-se, assumiu o estado de perdido, a condição de perdido, né? Lembrando que antes do homem o pecado já havia entrado no mundo, mas no mundo angelical, né? Então, o pecado angelical, ele antecede o pecado humano, porém, para os anjos, Deus não proveu salvação. A salvação é somente para o homem. Glória a Deus por isso. Então, a salvação, ela é uma dádiva divina. A salvação, ela começa com Deus, porque Deus foi quem fez a salvação. Deus que tomou a iniciativa de resgatar o homem. Deus foi até o homem para resgatá-lo. A salvação é uma dádiva que vem de Deus e tem origem de Deus. Na verdade, tudo tem origem de Deus. A nossa vida vem das mãos do Senhor. O ar que nós respiramos hoje é Ele que nos dá. Ele é quem, não só Ele é o autor da vida, como Ele sustenta a criação. Ele é o autor e provedor, né, da criação. E também a salvação é uma dádiva de Deus. Então, o homem não tem por si só condições de se salvar. Isto é bom fazer o registro, porque estamos vivendo numa era pós-moderna em que o homem é o centro de todas as coisas e se arvora o direito de se autossuprir, né? Então, quando o homem atual passa por dificuldades, enfrenta problemas, ele busca dentro de si próprio a solução para os seus problemas, não é? Busca o Deus que há dentro de você e tal, mas nós sabemos que, na verdade, não é possível o homem sanar este problema do pecado por si próprio, por seus próprios esforços, porque a salvação, ela vem da mão de Deus, ela é uma dádiva de Deus. Então, o texto que nós temos em estudo esta manhã, em primeiro lugar, nos traz essa verdade, a verdade de que de Deus vem a salvação. A salvação é uma iniciativa de Deus para nos resgatar. E nessa iniciativa, este agir de Deus em nosso favor e nos buscar para salvar, esta ação de Deus é movida pelo amor de Deus. Por isso que o texto diz, porque Deus amou, glória a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós temos aqui logo o amor de Deus como agente, né? Vamos dizer assim, propulsor da vinda de Deus para nos resgatar. Glória a Deus. Observe que na verdade, tudo vai começar aqui com o amor de Deus, e Deus, este amor de Deus que está aqui na lição, é um amor inefável, é um amor inescrutável. Não é possível compreender a grandeza do amor de Deus. Esse é o tema que está aqui na nossa revista, o item número 1 da nossa revista, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele começa a dizer, como explicar a dimensão do amor de Deus? Essa tarefa é praticamente impossível, pois tal magnitude vai muito além da nossa compreensão. Então, não é possível avaliar a dimensão do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma maneira inescrutável, de uma maneira tremenda, não é? É aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se compadeceu de cada um de nós, não é? Deus veio em nosso lugar. Por exemplo, nós podemos ler aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Glória a Deus. Então, Deus nos amou e nos atraiu a Ele, nos trouxe para perto dEle. Glória a Deus. Depois nós temos ainda Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este amor de Deus é um amor que o próprio texto diz, Deus amou de tal maneira. Então, há uma intensidade neste amor de Deus, né?
Esse amor de Deus não é apenas um amor abstrato, é um amor que se concretiza, que se materializa, né? É um amor intenso que vem até cada um de nós. Deus amou aquele que não poderia ser amado, porque o texto diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, nós, na verdade, deveríamos ser alvos da ira de Deus por causa do pecado. Sim, porque o pecado atrai a ira de Deus. Mas ao invés de nos fazer ser alvo da sua ira, Deus nos fez ser abraçados pelo seu amor. Glória ao nome do Senhor. Ainda mais podemos citar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, observe que, além de Deus ter amado o mundo e amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, este Filho que foi dado como dádiva de amor para cada um de nós, também nos amou. Porque não bastava somente o amor do Pai, era preciso também o amor do Filho. O Filho nos amou, e nos amou a tal ponto de se entregar para morrer em nosso lugar. Então, nós vemos isso também muito claramente na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, quando Paulo diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, observe que nesse texto de Efésios, Paulo diz: Porque Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, teve misericórdia de nós. Então, este muito amor que Paulo traz aqui em Efésios é o mesmo que João diz lá em 13,16 no seu evangelho. Amor de tal maneira em João, aqui em Efésios 2 é porque Deus nos amou muito, um amor intenso. Glória ao nome do Senhor. Esse amor tem que ser intenso, porque, como disse eu, Deus estava amando os seus inimigos. Deus estava amando aqueles que deveriam ser alvo da sua ira, da sua condenação. E foi impelido por este amor para nos resgatar. Glória a Deus. Podemos citar ainda a carta de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, quando Paulo diz: Mas que quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, Deus amou o mundo. Deus começa tudo nele porque a iniciativa é dele e ele é impelido a amar e ele não foi obrigado a isso. Deus não foi constrangido a amar. Ele amou porque ele quis. É aquilo que Paulo fala na carta aos Efésios de beneplácito da sua vontade. Ele amou porque tomou a livre decisão. Deus exerceu o seu arbítrio de livremente nos amar. Então é maravilhoso isso, né, queridos? Como nós somos amados por Deus, como nós somos chamados para estar próximos a Deus e sermos alvos do seu cuidado, do seu amor. Observe que não é possível, como disse eu, avaliar, aquilatar, medir este amor. Paulo, na sua carta aos Efésios, abre aí sua Bíblia, ele fala sobre isso no capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 3, Paulo nos fala sobre este grande amor de Deus. Já tinha falado no 2, agora também no capítulo 3, quando ele diz aqui, no capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória ao nome do Senhor. Este amor de Deus, ele é intenso, a gente não tem como avaliar qual a largura, qual a altura, qual o comprimento, qual a profundidade, porque ele é inefável, ele é inesgotável, ele é insondável. Glória ao nome do Senhor. É interessante observar também isso, que esse amor de Deus que nos salvou, ele nos dá uma segurança. Veja, por exemplo, que está em Romanos, no capítulo 8, uma passagem bem conhecida, né? Quando Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 38 e 39, ele diz o seguinte: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O amor de Deus, amados, o amor de Deus é como uma blindagem, o amor de Deus é como um refúgio para cada um de nós. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que parece que tudo está a se esvair, está a se destruir, Deus nos diz: eu estou te amando. E este amor, pode aconteça o que acontecer, não poderemos jamais nos separar do amor de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus é quem toma a iniciativa, porque Deus amou o mundo. Este mundo que Deus está a amar, na verdade, não é o mundo humanidade. Nós sabemos que quando a palavra mundo aparece na Bíblia, aparece mais de uma acepção. Nós podemos ter o mundo, por exemplo, como globo terra, como está lá em Salmo 24, né? Quando o Senhor diz que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, né? Aquele mundo ali é o mundo globo terra. E Deus, na verdade, ele amou a humanidade, o mundo dos homens, porque os homens são alvos da graça de Deus. Os homens são criaturas de Deus. Nós somos feitos à imagem do Senhor, né? E por sermos a sua imagem, sermos a coroa da sua criação, Deus então resolveu nos amar. Deus está amando a humanidade. Deus está amando a todos, tá? Este amor de Deus, ele é um amor que tem uma abrangência universal. Deus amou a todos os homens. E este amor de Deus por todos os homens faz com que ele deseje que todos os homens sejam salvos. Agora veja que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que significa, na verdade, que a salvação, ela depende do lado do homem. Não é somente o lado de Deus, ela também precisa do lado do homem. A salvação, ela tem duas esferas. Tem a esfera de Deus e tem a esfera do homem. Deus amou e Deus espera que o homem responda a esta dádiva da salvação. Então, não basta somente Deus amar, não basta somente Deus preparar uma salvação, não basta apenas Deus outorgar ao homem uma salvação, mas Deus, ele está preparando também da parte do homem algo para que seja feito. Deus espera que o homem reaja a essa dádiva. Então, Deus estende a mão para salvar, mas o homem tem que fazer a sua parte. Por isso que o texto diz: para que todo aquele que nele crê. Então, é preciso crer. A fé é a condição que Deus nos dá para nos apropriarmos da salvação. Então, é um convite de salvação, mas esse convite pode ser recusado. Ele pode ser aceito ou pode ser recusado. Então, quando Deus faz o convite da salvação, quando o homem aceita este convite, ele aceita pela fé. Ele diz sim, aleluia, à oferta de Deus. Ele pode dizer não, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus espera que nós aceitemos este seu convite. Então, Deus é aquele que tem a iniciativa da salvação. Deus é aquele que nos amou com um amor inefável, inescrutável, insondável. Este amor veio numa intensidade tal que ele deu o seu Filho, quer dizer, este amor é materializado na dádiva de Cristo para cada um de nós. Cristo é a dádiva da salvação de Deus. E mais do que isso, a Bíblia nos diz que o lado humano da salvação é exercer a fé. É preciso crer para receber a salvação. Então, observe, queridos, que a palavra de Deus nos diz, nas passagens que nós lemos a esse respeito, que apesar da salvação ter sido proporcionada a todos, somente se aplica àqueles que creem. Então, vamos observar aqui, por exemplo, que a palavra de Deus nos diz, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que nós já lemos, vamos ler mais uma vez, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ainda no versículo 19, mesmo capítulo 5, 2 Coríntios, ele diz, 2 Coríntios 5, 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e pôs sobre nós a palavra da reconciliação.
Então Deus estava desejoso, Deus planejou, desejou e executou a salvação. Mas para ela se materializar, para nós nos apropriarmos, precisamos crer na palavra de Deus. Somente pela fé nós podemos participar das dádivas de Deus, a dádiva da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, a fé, sem exercer a fé, nós não teremos condições de nos salvar. Repito, a salvação foi proporcionada a todos, mas somente se aplica àqueles que creem. Como está lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Ainda em Romanos 13:22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que nele creem. Glória ao nome do Senhor. E ainda em Romanos 3, 24 e 25, que diz: justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. Então, glória a Deus por isso, porque quando nós ouvimos a mensagem da salvação e cremos, nós desfrutamos dessa dádiva tão maravilhosa, tão bendita, que é a dádiva da salvação. Olha, queridos, todo o drama hoje da humanidade é esse, é não poder desfrutar desta bênção tão maravilhosa que Deus nos deu. Nós somos gratos, gratos ao Senhor por Ele ter nos amado, por Ele ter tomado a iniciativa de nos resgatar, porque a palavra salvação, nós sabemos, ela está aliada ao conceito de livramento, né? A palavra soteria no grego, salvar, significa livrar. Deus veio para nos livrar. Livrar de quê? Livrar da condenação, condenação do pecado. Deus veio nos livrar da escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão do jugo do diabo, do jugo do mundo. Sim, porque lá em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos seguindo o curso deste mundo, estávamos subjugados pelo príncipe da potestade do ar. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, nós éramos cativos, né? Estávamos mortos em delitos e pecados. E a Bíblia diz então que Deus nos amou e muda ali completamente o nosso quadro, né? Então nós éramos na verdade escravos, éramos na verdade cativos, e Cristo veio para nos libertar, libertar do jugo do pecado, libertar da escravidão do pecado e libertar do jugo de Satanás. Aleluia! Andávamos agora no reino das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Antes não tínhamos esperança, mas agora temos esperança. Antes não tínhamos paz, mas agora temos paz. Antes nós não tínhamos nós não tínhamos uma expectativa, nós não tínhamos uma razão de viver. As coisas deste mundo não satisfazem, mas agora no reino de Deus nós somos abraçados pelo Senhor, somos recebemos de Deus a dádiva da salvação e com ela as dádivas do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá a sua graça. Então, meus amados, repito, o alcance da salvação é para todos, mas somente aquele que crê vai apropriar-se da salvação. Porque Deus amou o mundo, a iniciativa é de Deus, o amor é de Deus, a dádiva é de Deus, Deus dá o seu Filho e dá para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja que, como disse eu, o pressuposto da salvação é o perecimento, é a condenação, né? Então, essa dádiva vem para nos levar da condenação. O homem moderno não acredita no pecado, acha que isso é uma construção da Idade Média, do tempo das trevas, e se acha que não tem pecado, então não precisa de salvação. Então, o clamar por Deus, o clamar por salvação, ele pressupõe a consciência do pecado, né? Quando nós temos consciência do pecado, a consciência da nossa condenação, que estamos perdidos, então nós clamamos a Deus e Ele está pronto para nos socorrer. Vivemos numa época em que as pessoas estão se desintegrando, em que as famílias estão se desfazendo, em que há grandes conflitos dentro da sociedade, porque o homem tem negligenciado a revelação da palavra de Deus, tem desconsiderado o que a Bíblia diz sobre o pecado e as suas graves consequências, e isso tem trazido um desnortear, né, terrível para a humanidade, mas nós te conhecemos a palavra de Deus, sabemos o plano divino para a salvação,
nós temos a nossa alma grata por tudo que o Senhor fez por nós. Então, o texto nos mostra que Cristo pagou um preço. O preço foi pago, um preço alto para nos salvar. É bom destacar que a salvação ela tem três tempos, né? Os chamados estágios, né, da salvação. Há a salvação no passado, no presente e no futuro. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Há uma salvação já consumada no passado, pronta. Há uma salvação sendo feita agora, sendo consumada agora. E há uma salvação que ainda aguarda um realizar no futuro. Nós fomos salvos no passado da culpa do pecado, da condenação, do castigo do pecado, porque Cristo sofreu em nosso lugar na cruz a nossa condenação. Isso aí que nós chamamos na doutrina da salvação de justificação. Justificação é um ato judicial, é como se alguém tivesse sofrido uma acusação dentro de um tribunal e ali tem uma lei que vai condená-lo, mas ao invés dele ser condenado, ele é absolvido, porque outra pessoa vai pagar o castigo daquele que cometeu o crime. O inocente vai tomar o lugar do culpado, porque Cristo fez por nós. Esse é o caráter da salvação, né? Quando Cristo veio tomar o nosso lugar para morrer em nosso lugar. Então, no passado, nós somos justificados, não temos mais culpa pelo pecado, não temos mais condenação pelo pecado. Cristo levou o nosso fardo, Cristo pagou a nossa dívida, aleluia. É por isso que Romanos capítulo 8, Paulo diz, aqueles que estão agora em Cristo, nenhuma condenação há. Então não há mais nenhuma condenação. O diabo não pode mais nos acusar, porque a nossa dívida foi paga, glória a Deus. E no presente estamos hoje sendo salvos, estamos num processo de aperfeiçoamento da salvação. Né? Salvos de quê? No passado fomos salvos da culpa do pecado, agora está sendo salvos do domínio do pecado, do poder do pecado, porque hoje estamos numa guerra entre a carne e o espírito. Né? Então o pecado ainda nos rodeia, ainda nos circunda, nós somos ainda tentados. Né? Então essa salvação dos dias de hoje é chamada de santificação, quando Deus nos convida a nos aproximarmos dele, a crermos na sua palavra, a orarmos, a buscarmos a sua face e a desenvolvermos a nossa salvação, como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, né? A crescer na graça, a crescer na salvação. Por isso que eu lhe convido, meu jovem aluno da classe juvenis, a você continuar com o seu devocional, a sua vida com Deus, você lendo a palavra de Deus diariamente, reservando um momento para buscar a face do Senhor, momento para ler a palavra do Senhor, momento para dobrar o seu joelho em oração, porque com isso você vai estar desenvolvendo a sua salvação. Né? Então, a salvação no passado, a nossa justificação. A salvação no presente, a nossa santificação. E a salvação do futuro é chamada de glorificação, quando seremos arrebatados, se vivos, né? Nosso corpo mortal será transformado, ou se mortos, haveremos de ressuscitar para estarmos juntos com o nosso amado Salvador. Glória a Deus por isso. É isso que aqui o texto nos diz, para fechar, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o consumar da salvação. É a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, aqui na nossa revista, né, nós temos, então, no terceiro ponto, o que é a salvação, e nós já vimos que é uma transformação espiritual operada na vida do crente pelo agir de Deus. E o último item é o item 4. Qual é a sua escolha? Todos nós tomamos a decisão livre de tomar a cruz, de seguir a Cristo, de aceitá-lo como Salvador. O que temos que fazer agora é confiar nele, perseverar, servindo e amando, né? E desenvolvendo a nossa salvação, buscando a maturidade espiritual, e nós assim estaremos a cada dia crescendo com o nosso Senhor. Que Deus possa então lhe abençoar, meu jovem. Tome como propósito na sua vida ser um crente melhor, se aproximar-se de Deus, receber as dádivas espirituais que Deus tem para lhe dar. Se você não é ainda batizado com o Espírito Santo, busque o batismo, busque os dons espirituais, ingresse num patamar mais elevado de santidade. Você vai estar desenvolvendo, crescendo neste ambiente de salvação
e Deus com certeza irá te abençoar grandemente. Amém? Vamos então juntos orar. Antes de encerrar, eu quero que vocês lancem lá no nosso grupo lá do WhatsApp as respostas do questionário da lição de hoje. E eu vou deixar aqui uma tarefa extra revista, extra classe, né, para vocês fazerem também no domingo, que eu quero que vocês façam uma consulta, uma pesquisa no Antigo Testamento, de um quadro do Antigo Testamento que tipifica a salvação consumada por Jesus Cristo na cruz. É uma pesquisa de tipologia bíblica. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, Abraão estava para imolar Isaac, lá no Monte Moriá. Todo mundo sabe essa história. Ali, Abraão simbolizava Deus o Pai, Isaac simbolizava o Filho, que estava sendo entregue por nosso lugar, né? Então, a Bíblia no Antigo Testamento está cheia de quadros, né, que tipificam, que representam o sacrifício, o consumar da salvação na cruz do Calvário. Eu quero que cada um de vocês faça uma pesquisa e me traga um quadro fático, né, uma realidade fática, um evento que ocorreu no Antigo Testamento e que aponta para a salvação consumada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, nos fale lá pelo WhatsApp, mas vocês são inteligentes e já tem com certeza essa resposta, tá bom? Então coloquem lá as respostas do questionário da revista e depois coloquem também a sua pesquisa que foi solicitada então nesta aula. Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, nós te agradecemos por tudo que tu nos tem dado, pela tua palavra que foi ensinada, que foi ministrada, e pela dádiva da salvação te damos graças, Senhor, porque ela vem da tua mão, ela é tua, ela é uma bênção, uma dádiva que veio dos céus para cada um de nós. Nós te somos gratos por isso. Nos faz, então, meu Senhor, a cada dia valorizar esta salvação, guardá-la como um tesouro no nosso interior, não permitir que venhamos a perder a nossa coroa, mas podemos, Senhor, sermos galardoados, chegarmos até o fim e termos a salvação consumada naquele dia final em que tu virás buscar a tua igreja. Eu te oro por estes jovens, por esta classe, por esta igreja, por este ministério, pelas nossas vidas. Nos guarda, nos livre, nos abençoa. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.